Boa noite, queridos, graça e paz. Espero que esteja tudo bem aí na sua casa. Mais uma vez nós estamos aqui transmitindo o culto até você. Nós vamos cultuar, vamos adorar o Senhor juntos, mas desta vez retornando àquele costume antigo que nós estávamos, um tempinho atrás, respeitando as determinações do governo estadual, do governo municipal. Nesses 2 domingos nós estaremos cultuando o Senhor de maneira online. Nós aqui, você aí na sua casa, mas juntos em uma só fé, um só espírito de louvor, de adoração, louvando o nosso Deus. Antes de começarmos a cultuar o nosso Deus, eu gostaria de passar alguns recados importantes para você e para toda a sua família. Seja nosso colaborador, compartilhe essa informação com aqueles que estão próximos de você. Às vezes eles não fazem parte dos grupos da igreja, não é? E não ficam sabendo. Então, na próxima terça-feira, às 20 horas, nós teremos reunião de oração lá no templo da Vila Bianchi. Então, você pode ir às 20 horas, nós teremos a reunião de oração, como é nosso costume, faz parte do nosso calendário, todas as terças. Mas na quinta-feira, em virtude da passagem de ano, nós não faremos o culto de estudo às 20 horas. Então, nós, na terça-feira, temos culto de oração lá no templo da Vila Bianchi e na quinta-feira nós não teremos o culto de estudo da palavra. Assim também como no próximo domingo ainda estaremos nessa fase vermelha, nós não faremos a escola dominical e não faremos o culto à noite presencialmente aqui no Templo do Bom Retiro. Mas nós teremos sim, como estamos fazendo nessa noite, o culto de maneira online e nós vamos compartilhar o link com vocês e vocês vão acompanhar e cultuar junto conosco aí no seu lar, ok? Então colabore com a gente, passe essa informação adiante para que nenhuma pessoa que esteja de forma desavisada se desloque até o templo e chegando lá vai encontrar a porta fechada na quinta-feira. Mas desde já eu reforço, você é nosso convidado para estar conosco, intercedendo, orando, agradecendo o nosso Deus na terça-feira às 20 horas lá no templo de Vila Bianchi. Amém? Vamos então iniciar o nosso culto, vamos adorar o Senhor e eu convido você a fazer isso através de uma leitura das Escrituras Sagradas, texto que se encontra no Salmo de número 59. Acompanhe comigo a leitura. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio e o Deus da minha misericórdia. Amados, como é bom nós podermos ter essa revelação da parte do Senhor para a nossa vida e sabermos que nós somos seguros nas mãos do Senhor, que nós podemos adorá-lo, louvá-lo de todo o nosso coração, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso bem presente em todos os momentos, principalmente nos momentos de angústia e de tribulação. O Senhor está conosco, o Senhor não nos deixa, não nos abandona. E por isso nós então queremos levantar um louvor de gratidão ao nosso Deus. Vamos entoar um hino e adorar o nome do Senhor. Oh, Cristo, nosso abrigo no tempo.
piloto bom no bravo mar, firmeza da tribulação, ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso amigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, amado Deus, nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem cuidado, ó Deus, da tua igreja, cuidado dos seus, tem sustentado o mundo debaixo do teu poder, debaixo, ó Deus, da poderosa mão do Senhor sobre a vida da igreja, sobre a vida do mundo todo, Pai. Senhor, nós te louvamos porque mais uma vez nós somos abençoados e podemos nos reunir, mesmo assim virtualmente, mas juntos, em família, adorarmos o Senhor de todo o nosso coração. Pai, fica conosco nesse culto. Ó Deus, nos direciona, nos impulsiona a entregarmos ao Senhor toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, toda a nossa devoção ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa, fica conosco. Amém. Amém, queridos. Eu quero compartilhar mais um texto das Escrituras com vocês, texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 43. Acompanhe comigo a leitura. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amados, Deus, quando nos perdoa por completo. Satanás, ele fica te lembrando dos seus pecados, ele fica te acusando a respeito dos seus pecados, mas Deus, ele tem perdão para nós, a ponto de não nos ficar lembrando dos nossos pecados, de não nos acusar, pelo contrário, nos limpar as transgressões, nos perdoar os pecados de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa, que ele diz em sua palavra que ele não se lembra dos nossos pecados. Com certeza, ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso dia a dia, nós temos feito coisas que têm desagradado ao Senhor. Por isso é momento de confessarmos na presença do nosso Deus aquilo que temos feito e desagradado ao Senhor. Faça isso, tenha alguns instantes de meditação, de introspecção e lembre-se de tudo aquilo que você tem feito e pode ter desagradado ao Senhor. E nós vamos juntos entoar um hino, vamos através da letra desse hino também meditar em tudo aquilo que nós cantamos, em tudo aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer, e no final nós vamos orar ao Senhor pedindo perdão pelas nossas faltas. Vamos louvar ao Senhor. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste
eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, com o nosso coração quebrantado, entendendo, Deus, que o Senhor tem perdão para nós, mas nós entendemos, ó Deus, também que há necessidade, ó Deus, de nós entendermos que somos pecadores e que nós precisamos, ó Deus, confessar as nossas falhas a Ti. Ó Deus, nós nesse instante, Pai, Te pedimos perdão por tudo aquilo que nós temos feito, Te pedimos perdão também, ó Deus, pelas nossas omissões, por aquilo que nós deixamos fazer, pela nossa falta, ó Deus, de compromisso com as coisas do Senhor. Ó Deus, perdoa o Teu povo, ó Deus, e nos desperta, Pai, para recebermos esse perdão e para andarmos de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, fazendo assim, ó Deus, aquilo que agrada o Teu coração. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa como povo Teu, como igreja do Senhor, e nos permite, ó Deus, mais uma vez, cultuarmos e Te louvarmos de todo o nosso coração. Fica conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos entrar agora num período de louvor, de adoração e de gratidão ao nosso Deus. Vamos entoar cânticos e também nós podemos adorar o Senhor, louvar o Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Se você separou essa semana para ofertar, para dizimar, você pode fazer isso de maneira também virtual. Você pode depositar, fazer uma transferência do seu dízimo, da sua oferta para a conta da igreja, ou você pode solicitar a coleta do seu envelope por um dos nossos diáconos. Também você pode esperar passar essa fase vermelha, né, da pandemia, dessa privação que nós estamos de prestarmos culto presencial, e depois entregar o seu dízimo, a sua oferta aqui na igreja mesmo. Você tem a liberdade de fazer da maneira que o seu coração assim determinar, mas seja fiel. Adore ao Senhor através do seu dízimo, da sua oferta. Em nome de Jesus, vamos juntos adorar o Senhor.
e que essa união nunca volte para nós. Mais uma vez, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para graças eu te dou,
Boa noite, amados, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos nós aqui mais uma vez, último culto do ano de 2020 e ainda com restrições, né? Essa pandemia nos leva novamente a estarmos virtualmente reunidos, né? Mas, amados, temos que entender todas essas coisas e, acima das circunstâncias, glorificar o nome do nosso Deus. E nós estamos aqui cultuando o nosso Deus mais uma vez. Espero que vocês aí em casa também estejam participando deste culto. E nesse momento do culto nós vamos ler e meditar na palavra do nosso Deus. E eu convido você, amado, que abra a sua Bíblia aí em Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 3 de Filipenses para a nossa meditação nesta noite. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler dos versos 8 até o 14. Filipenses 3, 8 a 14, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, amados. Curva a sua cabeça aí, busque comunhão com Deus agora. Vamos falar com Ele. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que nos esclarece, ó Deus, e pedimos nesse momento, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que ela não volte para Ti vazia, que ela possa fazer a obra nos nossos corações, transformando-nos segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Esse é o nosso pedido e nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa maravilhosamente guiado por Deus. E nós vemos isso em toda a sua trajetória de vida, naquilo que ele deixou escrito para nós, na obra que ele deixou, no legado que ele deixou para nós. As suas cartas continuam falando conosco até hoje, as suas pregações falam conosco até hoje, através da história. Então, Paulo tinha um maravilhoso guiar do Senhor na sua vida. O Espírito Santo o fez, resgatou essa vida para que ele fosse esse grande servo de Deus que até hoje está aí edificando as nossas vidas com as suas palavras. Talvez ele tenha sido um dos cristãos mais dinâmicos que pode ser encontrado inclusive em toda a Bíblia. Mas Paulo não se tornou um homem que era por mero acidente. Não aconteceu na vida dele alguma coisa do dia para a noite. Ele não se tornou uma pessoa brilhante como porta-voz de Deus de um minuto para outro. No texto nós podemos notar aí 3 palavras que eu quero meditar com os irmãos nesse texto lido, 3 palavras que descrevem o caminho do apóstolo Paulo, que o levaram então a ser esse servo fiel e tão produtivo na obra do Senhor. 3 palavras importantes para nós: propósito, atitude e motivação.
E eu quero começar justamente com a questão do propósito aqui na vida de Paulo. E o texto vai nos esclarecer e vai nos mostrar essas realidades na vida deste Apolo. Propósito, amados, quer estivesse ele remendando tendas, né? Porque esse era um dos seus ofícios, fazer tendas, né? Então talvez ele estivesse ali em alguns momentos da sua vida, né? Trabalhando nessa questão, né? Também algumas vezes escrevendo cartas que ele deixou aí, né? São registradas, né? E outras mais que não estão mais ou foram perdidas. Mas quer ele esteja fazendo tendas, quer ele esteja aí escrevendo cartas, né? Ou então pregando, né? Lá na sinagoga, pregando para os irmãos, ele era dirigido por um propósito. E esse propósito nós vamos ver aí no início do texto que nós lemos, né? O versículo 8, já no início de que nós lemos, nós vamos ver aí que ele considerava tudo na vida dele como perda. Mas ele tinha um motivo para isso, né? Por que ele considerou todo o seu conhecimento, toda a sua vida até ali como perda, né? Ele vai dizer aqui, né? Pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, está no verso 8, né? Depois, no verso 9, né? Ele vai dizer que também o outro motivo é justamente trocar todas essas coisas, né? Para justamente se afirmar na fé daquele que era o propósito da sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Mas no verso 10, ele vai dizer o seguinte, né? Todas essas coisas aconteceram e ele vai dizer o motivo disso. Ele vai dizer, para o conhecer. Ele deixou tudo para trás para conhecer a Jesus, né? E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então aqui está um dos grandes segredos do tratamento de Deus na vida deste grande apóstolo, que foi justamente colocar nesta vida o propósito, um propósito mais excelente do que tudo aquilo que ele já tinha angariado na sua vida. Vemos aqui então que Paulo está mostrando com a experiência que ele teve com Cristo Jesus, e isso o levou a ter diante de si, a despeito de qualquer circunstância, né, o propósito de conhecer cada vez mais o Cristo a quem ele se propunha a seguir. Então ele troca todas as coisas pelo conhecimento de Cristo Jesus, cada vez mais profundo, né? E ele manteve então firme essa esperança da ressurreição em Cristo. Então isso é o que motivava, né? Ele fala aqui, né, em conhecer também o poder da sua ressurreição, a comunhão nos seus sofrimentos, e depois ele diz conformando-se com ele na sua morte, né? Mas a ressurreição, verso 11, vai dizer, tinha o propósito de deixar essa esperança para ele, que um dia também ele ressuscitaria como o seu Senhor ressuscitou. Então tudo na vida de Paulo nós vemos que tem um propósito firme, né? Quer ele esteja fazendo qualquer obra, aquele propósito continuava na sua vida. Ele desejava conhecer intimamente o seu Senhor cada vez mais. Então, amados, eu creio que assim a nossa vida precisa ter um propósito definido. Nós não podemos viver de acordo com as circunstâncias, mas ter o nosso propósito firmado, e Paulo tinha isso. Então, quer seja o trabalho secular lá, né, que ele fazia tendas, quer seja escrevendo cartas ou pregando numa sinagoga, ele tinha firme o seu propósito. Ele estava ali e sabia por que estava ali, para conhecer cada vez mais profundamente o seu Senhor. O propósito de Paulo era muito semelhante também ao propósito de Davi. Davi também, ele diz algumas coisas muito importantes, amado. Ele diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Está lá no Salmo 42, né? Os irmãos conhecem muito bem. Mas o desejo da vida de Davi, embora ele tivesse muitas preocupações, ele tivesse um reino todo para dirigir, ele tivesse uma família complicada, todas as circunstâncias com o rei Saul, amados, ele diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma.
O servo do Senhor, Davi, também tinha esse desejo de conhecer cada vez mais profundamente em todas as áreas, independente das outras áreas da sua vida, das circunstâncias. No presente ele queria conhecer o seu Deus e desejava ardentemente, né, como alguém que tem sede, ele desejava a presença do Senhor. O quadro que Paulo nos oferece aqui no capítulo 3 de Filipenses é de um atleta, um corredor, né? Seus olhos estão sempre fixos no alvo, né? Um atleta ele tem que se desligar daquilo que está ao seu redor para que ele mantenha o seu foco na meta aonde ele deve chegar. Então, amados, é mais ou menos isso que Paulo quer deixar para nós nesse texto. O nosso propósito deve estar além da circunstância, o nosso propósito deve estar além das coisas que nos circundam, o nosso propósito deve estar colocado na cruz de Cristo Jesus e buscar conhecê-lo cada vez mais. 1 Coríntios 9, 27, veja o que ele diz a respeito dessa circunstância, desse viver em Cristo Jesus. Ele diz o seguinte: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amados, a vida cristã tem que ser vivida com propósito, e esses propósitos precisam ser bem definidos para cumprirmos fielmente a vontade de Deus na nossa vida. Estamos aqui não apenas para viver essa vida, para viver os percalços dessa vida, os sofrimentos dessa vida, mas nós estamos aqui para sermos servos fiéis do nosso Deus, servos que realmente estejam preocupados com a obra do Senhor e aquilo que Ele nos colocou na mão. Então a primeira coisa é ter propósito, amados. Paulo nos ensina isso, e isso ele tinha bem definido na sua vida, né? Em segundo lugar, a palavrinha é atitude, né? Atitudes são extremamente importantes para o servo do Senhor, porque atitudes determinam ações. Então, atitudes é tudo aquilo que a gente faz. O propósito nós temos interiormente, mas a atitude é quando nós levamos esses propósitos à prática. O contexto desse texto que nós lemos, amados, expressa algumas atitudes de fé do apóstolo Paulo. Então, nós vamos ver algumas frasezinhas tiradas aí do nosso texto lido, né? Então são frases realmente poderosas e inspiradoras na questão de atitudes, né? No verso 8 ele vai dizer: considero como perda. Isso é uma atitude, né? Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero refúgio. Ele deixou todas as coisas para ter uma atitude de estar focado naquilo que realmente ele cria, né? Segundo lugar, no verso 9, ele vai dizer: ser achado nele não tem justificativa própria. No 9 ele vai dizer: ser achado nele, não tendo justiça própria. Quer dizer, muitas vezes nós estamos baseados nos nossos direitos, né? E às vezes isso tem sido problema até de relacionamento entre irmãos, porque nós achamos que temos direito. Paulo diz assim: olha, eu abri mão de tudo para ser achado em Cristo Jesus. Para ser achado servo de Cristo Jesus. Essa é uma atitude, amados, que nós precisamos aprender a tomar. Nesse mundo, amados, nós não temos direitos, nós somos servos do Senhor Altíssimo. Ele sim tem todo o poder, toda a honra e toda a glória, né? Precisamos esquecer. Então, isso nós precisamos também ter como atitudes. Verso 10 vai dizer assim: para o conhecer, conformando-me com ele na sua morte. Duas coisas importantes também, né? Eu faço isso tudo porque eu quero conhecer, eu quero ter experiências mais profundas com o Senhor da minha vida, conformando-me com ele na sua morte. Olha, nós não estamos aqui simplesmente para viver a vida deste mundo, nós morremos com Cristo, diz a palavra, né? Para vivermos com ele na eternidade. O verso 11 vai dizer: alcançar a ressurreição dentre os mortos. Há um caminho, amados, e ele põe o foco nesse caminho para que ele alcance realmente e conquiste, né, essa ressurreição dos mortos que o próprio Senhor conquistou. Verso 12 ele diz: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado.
né? Atitude também, prosseguir sempre. Então a gente vê muitas vezes as pessoas desistindo da obra, né? Mas Paulo não faz isso. A despeito de todas as circunstâncias e os ventos contrários na sua vida, ele diz: prossigo para a conquista, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, né? Cristo Jesus não desistiu de nós. Ele foi até a morte de cruz. Por isso, amados, a palavra diz que aquele que lança a mão do arado não é digno de olhar para trás, porque nós não podemos mais. Nós somos servos de Deus realmente para buscarmos prosseguir nessa carreira. O verso 13 diz mais uma coisa faço, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Muitos de nós conhecemos pessoas que são derrotadas em sua experiência cristã, amados, simplesmente porque nunca aprenderam a esquecer. Difícil dizer isso, amados, mas há muitas coisas na nossa vida que nós precisamos esquecer. Enquanto elas estiverem na nossa memória, nossa tendência é voltar às coisas antigas, às coisas do passado, aquele tempo em que não éramos, e agora, amados, viver uma nova vida que Cristo nos dá. Avançando para as que estão diante de mim, olha lá mais uma vez, outra atitude, né? Avançar sempre, né? Buscar sempre estar avançando. E o verso 14 no final ele diz: prossigo para o alvo. Então ele tinha um alvo, ele tinha uma meta bem definida, e essa era conhecer o seu Senhor cada dia mais. Essas são atitudes, amados, do servo que conhece o seu Senhor e sabe exatamente a atitude que deve tomar. Então, às vezes nós ficamos perdidos, né? O que devo fazer, amados? Deus já nos revelou o que nós precisamos fazer. Nós precisamos sim ser obedientes e prosseguir sempre, sem desanimar. Mas você pode perguntar: como é possível num mundo tão caótico como o nosso, né? Como é possível diante de tanta instabilidade, né? Ter uma atitude de fé hoje? Como pode ainda alguém ser otimista nesse mundo, né? Quantas coisas contrárias na nossa vida, né? Amados, eu devo confessar que quando olho para dentro de mim mesmo, às vezes, eu fico desencorajado, porque ainda em mim habita o pecado, e muitas vezes nós nos sentimos assim, sem forças para seguir em frente, para prosseguir para o alvo. Quando eu olho também para as circunstâncias, para o mundo confuso, né? A gente já não sabe mais no que acreditar nesse mundo, né? Nós nos sentimos cada vez mais oprimidos. Mas, amados, quando a gente olha para Cristo Jesus, nós encontramos a razão e a esperança para sermos otimistas. Ele tem ainda muito para nos revelar, muito para nos dar, e nós precisamos viver nessa esperança. A Bíblia nos ensina, amados, que essa espécie de atitude começa quando alguém nasce de novo, e essa é a experiência que nós precisamos viver, se é que não temos ela ainda, né? Aí é que tudo começa, a experiência do novo nascimento. Depois de recebermos a Cristo, não olhamos para Ele somente nas nossas necessidades, e aí esse mundo está muito voltado para isso, buscando satisfazer as necessidades, buscando satisfazer as coisas materiais em Cristo Jesus. Mas quando nós temos um verdadeiro encontro, quando realmente nós conhecemos o Senhor Jesus, nós não vamos ter um encontro com Ele apenas nas necessidades, amados. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nascemos do alto, do poder de Deus, e toda a minha vida está focada em amar, obedecer e servir aquele que me concedeu agora vida eterna. Isso me leva a ter atitudes de fé, amados, de otimismo e também de amor. Essas atitudes são daqueles que realmente receberam o Senhor Jesus, estão olhando para Ele. A palavra de Deus nos diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa.
homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amados, atitudes de fé, de alguém que realmente crê no Senhor que tem, são essas atitudes que nós temos que tomar na nossa vida. E nós vemos aqui Paulo tomando essas atitudes. Atitude é a palavra que está faltando muito nos nossos dias, né? As pessoas estão esperando as coisas acontecerem para só então tomarem atitude. Os grandes servos do Senhor, amados do passado, tiveram êxito na sua vida de comunhão com Deus, por decidirem obedecer a despeito das circunstâncias. Precisamos ter isso em mente, amados, o que manda a palavra de Deus. Se somos servos obedientes, haverá em nós atitudes de fé, coisas que nós não estamos nem percebendo ainda, mas devemos obedecer ao Senhor. As circunstâncias são adversas, mas em nós o compromisso realmente de servir ao Senhor. Essas são as atitudes de fé que Deus quer de nós. Muitas vezes sabemos o que Deus requer das nossas vidas, mas somos tardios em tomar atitudes de obedecê-lo. É mais fácil, amados, muitas vezes olharmos para as circunstâncias e nos desanimarmos, olharmos para as circunstâncias e cruzarmos os braços, olharmos para as circunstâncias muitas vezes e dizer não tem mais jeito. Mas, amados, não é isso que Deus requer das nossas vidas, né? Nós sabemos no que devemos obedecer e as atitudes de fé nos levam a essa obediência, mas isso tem que ser vivido por nós. A última palavrinha, amados, que eu quero colocar nessa noite de Paulo aqui, para nós entendermos tudo aquilo que foi a vida do servo de Deus, é a palavra motivação. Filipenses 3,14, nós lemos aí o finalzinho, né? Ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa palavrinha prossigo aí, amados, ela tem muito e revela muito para nós a respeito daquilo que Paulo entendia. Ele não via a vida cristã, amados, como um piquenique ou como uma recreação qualquer. Ele via e entendia que a vida cristã é disciplina e determinação. A expressão no original aí que ele usa para prossigo, amados, ele tem em mente um atleta, um corredor, que ele força cada músculo, cada fibra, cada tecido, disparando então no momento certo para a linha de chegada. A vida cristã envolve ação, amados, envolve boas obras, boas práticas. É verdade que nós somos salvos pela graça, sim, isso não há dúvida, mas devemos lembrar, amados, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E a questão da motivação, amados, está muito ligado a essa questão, né? Motivado sempre, né, por aquilo que Cristo Jesus é e fez nas nossas vidas, mas com as boas práticas. A vida cristã, amados, a graça, a eleição não pode tirar do crente a sua motivação, que é prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Nós não devemos entender porque nós estamos salvos, amados, nada mais há para fazer, amados. Pelo contrário, Paulo mostra isso nesse texto. Quando ele fala prossigo, é justamente isso que ele está querendo nos ensinar. Essa motivação precisa pulsar, precisa encher, precisa transbordar, precisa contagiar aqueles que estão estagnados na sua fé. Pois há muito o que fazer antes que o alvo seja atingido. O evento futuro, amados, aquele que nós estamos aguardando com ansiedade é a volta do Senhor Jesus. E a melhor maneira de Paulo dizer isso, né, que é a palavrinha maranata, né, vem Senhor Jesus, foi viver motivado por essa experiência, realizando com muita alegria, com muito fervor as boas obras que o Senhor colocou nas mãos dele. Assim, amados, eu quero concluir nessa noite com uma experiência. Eu não sei se os amados já ouviram essa experiência, mas a experiência de um homem que alguns anos atrás,
quando era presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, e ele estava na cidade de Denver, no Colorado, e depois de ele assistir um culto matutino lá na igreja da esposa dele, ele se propôs a visitar um garotinho que tinha câncer. O presidente chegou, mas ele foi naquela casa daquele garotinho sem ser anunciado, chegou de surpresa e subiu até aquela casa, bateu na porta e o pai do garoto veio atender. E levou um susto ao ver quem estava ali à porta. Ele estava trabalhando nos arredores da casa ali, o pai dele, né? Seu cabelo estava todo desgrenhado, a barba por fazer, né? Ele estava com uma camiseta velha, todo sujo, né? E ali estava na sua porta o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso da terra, né? A comitiva presidencial entrou ali naquela casa e um pequeno presente foi deixado para aquele garotinho. O presidente tomou o garoto nos seus braços e o levou para ver a limusine presidencial. Imagino, né, o que esse garoto, né, como ele ficou feliz. Até 15 minutos, depois de 15 minutos, a comitiva foi embora. Toda a vizinhança ficou alvoroçada com aquela questão. O presidente dos Estados Unidos chegando ali naquela casa, naquela rua, né? E todos estavam ali perplexos, né? Exceto o pai daquele garoto. Ele jamais podia imaginar o que estava no coração daquele pai. Ele jamais poderia imaginar que um dia encontraria com o presidente dos Estados Unidos. Mas ele se lamentava por não estar preparado, por estar sujo, barba por fazer e o cabelo todo desgrenhado. Em vez de alegrar-se, aquele homem se entristeceu diante da situação constrangedora e ele não estava preparado. Amados, eu quero dizer que qualquer dia desses o Senhor Jesus também vai voltar. Não é o presidente dos Estados Unidos, mas é o Senhor da glória, é o Rei dos Reis e ele vai voltar. Como é que nós estamos? Será que nós realmente estamos preparados para esse dia? Será que estamos vivendo motivados pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? Qual tem sido o propósito da nossa vida neste mundo? Será que tem sido realmente o mesmo propósito que havia na vida do apóstolo? Que atitudes nós temos tomado no nosso dia a dia que evidenciam o propósito e a motivação da nossa vida? É interessante, amados, observarmos o verso 15, que está um pouquinho depois do verso que nós lemos, né? Paulo diz o seguinte, no verso 15 de Filipenses 3, ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Estamos iniciando um novo ano, amados, daqui a alguns instantes, algumas horas, o novo ano está chegando. Para que você tenha, amados, um próspero, como muita gente deseja, ou um feliz ano novo, eu gostaria que você levasse em conta o testemunho e os ensinos do apóstolo Paulo para a sua vida, que foi inspirado aqui pelo Espírito Santo, para encorajar você, encorajar a mim, encorajar a igreja do Senhor Jesus a desenvolver um propósito dinâmico, uma atitude de fé e uma motivação celestial, buscando assim, a cada dia das nossas vidas, sermos mais fiéis e dedicados ao Senhor. Prosseguindo sempre, como Paulo diz, prossigo, que nós também possamos prosseguir, amados, fortalecidos e animados para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que nos espera, amados. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família,
e que você esteja cada dia mais integrado na sua igreja, para que tudo isso, né, para que o propósito, para que a atitude, para que a motivação de cada membro seja também o propósito, a atitude da igreja que o Senhor nos colocou. Amados, que Deus nos abençoe nesse propósito. Amém. Rompe a aurora, vai-se embora, mais ano e outro vem. Não temamos, prossigamos, caminhando em todo bem. Ano findo, nunca mais veremos, ano novo hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Raia o dia, que alegria, novo ano eis a surgir. Bem guiados e amparados, Cristo vai nos conduzir. Ano findo, nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Os talentos nos momentos deste ano a começar, consagremos e usemos para Deus glorificar. Ano findo, nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Amados, estamos terminando o nosso culto, o nosso último culto de 2020. Que você seja edificado pela palavra, que você realmente tenha servido ao Senhor com esse culto, né, e que tudo aquilo que nós dissemos tenha também razão de ser na sua vida. Que vocês todos tenham um excelente 2021, que a nossa igreja, amados, possa ter uma vida muito mais abundante em Cristo Jesus o ano que vem, o ano que se aproxima. Que nós estejamos juntos novamente batalhando pela fé em Cristo Jesus. Quero orar com você e logo em seguida impetrar a bênção. Nós cantamos também no final o Amém tríplice, terminando este culto nesta noite. Curve a sua cabeça, junte-se com a sua família, vamos orar. Pai bendito, nós estamos, Pai, nos despedindo deste ano, Senhor, que foi tão difícil para a Tua igreja, tão difícil para as nossas vidas, que nos colocou em circunstâncias realmente difíceis, ó Pai, muitas vezes angustiantes. Deus, nós queremos colocar tudo nas Tuas mãos, ó Pai, que nós possamos levantar os nossos olhos para o alto e contemplar aquele, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, ó Pai. Nos ajuda nisso, Pai, nos motiva, Senhor, dá-nos atitudes de fé realmente, ó Deus, e dá-nos motivação para prosseguirmos cada vez mais confiantes, Pai, no Teu poder, na Tua glória, na ressurreição de Cristo Jesus e na vida eterna, Pai. Obrigado, Pai, por cada irmão que esteve conosco, ó Deus. Abençoa, Senhor, a cada um, as suas famílias, ó Deus. Que nós possamos nos unir cada dia mais, Pai, para Te servir em espírito e em verdade, ó Pai, para Te louvar como verdadeiros adoradores, ó Pai. Nós agradecemos pelo ano que tivemos, ó Deus, porque sabemos que tudo é Teu propósito, Deus. Se foi para nos fortalecer, ó Pai, que nós possamos realmente, Senhor, erguer os nossos olhos e estar prontos para o novo ano. Assim nós oramos, Pai, agradecidos, louvando e bendizendo o Teu nome, no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Recebei a bênção, amados.
Que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém. Senhor.